Fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vitor Pereira pode estar mais próximo de se tornar técnico do Flamengo. Então, Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Portugal desde o último fim de semana, visando a contratação de um técnico para 2022. Entre os procurados pelos dirigentes para ocupar o cargo deixado por Renato Gaúcho, antes do fim do contrato está Vitor Pereira. O comandante português terminou prematuramente seu vínculo com o Fenerbahçe da Turquia na última segunda-feira, dia 20, e está livre no mercado. Desta forma, é possível que o treinador venha para o Flamengo sem que o clube precise gastar com a rescisão, assim como teria que fazer para ter Carvalhal ou Jorge Jesus, por exemplo, né? Então, mais próximo das pretensões rubro-negras, o técnico foi procurado por Vene Casagrande nesta terça-feira, dia 21. E de acordo com o jornalista, o treinador não quis comentar sobre seu futuro e a possibilidade de fechar com o Flamengo. Contudo, Vitor Pereira também não negou que haja conversas dos dirigentes do mais querido com o técnico e seus representantes. Aos 53 anos, o português acumula 9 títulos em sua carreira, sendo um dos nomes mais vitoriosos especulados no Flamengo. Entre suas principais características táticas está a parte ofensiva garantida ao sufocar os adversários em próprio campo, trocando passes rápidos e subindo as linhas. Outro ponto forte do treinador é a exigência em relação aos seus defensores, prezando por uma saída de bola mais organizada e na precisão de troca de passe. A característica em questão pode trazer melhorias significativas no elenco do Flamengo, uma vez que o setor defensivo é o que mais tem sido alvo de críticas devido ao desempenho dos jogadores, né? Então, o Flamengo também fez ajuste na proposta por Jorge Jesus, mas o técnico faz imposição. Então, entendendo um pouco sobre este negócio, né? Então, na última segunda-feira, Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com Bruno Macedo, representante do Mister, para estreitar relações com o empresário visando a contratação de um profissional para assumir o elenco rubro-negro em 2022, e as negociações podem ter avançado. Segundo o jornalista Bruno Andrade, as partes conversaram sobre um possível retorno de Jorge Jesus no encontro. A proposta do Flamengo foi exposta, mas a resposta foi de que Mister não dará uma resposta aos dirigentes do mais querido antes do jogo entre Benfica e Porto, né? Então, assim mesmo, com as conversas com o Mister ainda indefinidas, o Flamengo ainda se encontrará com o empresário de Vitor Pereira, recentemente desligado do Fenerbahçe. O técnico em questão é bem avaliado no clube, tem situação mais favorável para que assine com o Flamengo aí, né? Então, galera, outro assunto muito importante é que o Flamengo, mesmo sem técnico, já define o planejamento e já sabe quando irá estrear os titulares em 2022. Então, antes mesmo da confirmação de um novo treinador, o Flamengo já começa a planejar a temporada de 2022 da equipe. O departamento de futebol deu os primeiros passos e definiu como será o início do Flamengo no Campeonato Carioca. Inicialmente, o Flamengo irá utilizar a equipe sub-20 nos 3 primeiros jogos, sob os comandos de Maurício Souza. Os titulares devem voltar aos gramados no clássico contra o Fluminense, que acontece no dia 5 de fevereiro, enquanto as primeiras partidas serão disputadas no Estádio Luso-Brasileiro. O clássico ainda não tem um local definido, né? Então, os titulares têm a reapresentação prevista para o dia 10 de janeiro, enquanto os jogadores que irão iniciar o campeonato estadual se reapresentam no dia 3 de janeiro. O Flamengo inicia sua trajetória na temporada 2022 no dia 26 de janeiro. O mais querido enfrenta o Volta Redonda em partida válida pela primeira rodada do Cariocão. A equipe busca o tetracampeonato inédito da competição. Então, enquanto o Flamengo busca o técnico na Europa, o Flamengo engorda o orçamento com o marketing. Então, o preço do uniforme do Flamengo, né? Nos últimos 2 dias, o clube conseguiu dobrar o valor de 3 propriedades do uniforme,
o Conselho votará a injeção de 70,6 milhões de reais. Então, galera, é o seguinte, no ombro há uma substituição aí de empresas do ramo de apostas esportivas. Vai sair a Sportsbet, que pagava 12 milhões anuais, e entra a Pixbet, que injetará 48 milhões até o fim de 2023, né? Então a ABC Construções também dobrou o valor em dinheiro. No uniforme rubro-negro, desde maio, a empresa varejista pagou 2,5 milhões em dinheiro por um ano, e nesta temporada foi acertada a renovação por mais 2 temporadas, período no qual investirá 10 milhões de reais e ainda adicionará mais 3 milhões em materiais de construção. Outra parceira que chegou em maio, as lojas Avan, pagou 6,3 milhões por um ano. O valor acordado para os próximos 12 meses é de 12,6 milhões, o dobro, né? Então, nesta quarta-feira, às 19 horas, o Conselho Deliberativo do Flamengo, no Salão Nobre Gilberto Cardoso Filho, na Gávea, votará contratos que totalizam 70,6 milhões, 48 milhões da Pixbet, 10 milhões da ABC e 12,6 milhões da Avan. Então, para ter uma noção do valor do uniforme do Flamengo, então a Adidas, fornecedora de material esportivo, então vai arcar com 40 milhões, né? A BRB, a patrocinadora Master, são 32 milhões. O Mercado Livre, nas costas, 18 milhões. A Pixbet, no ombro, 24 milhões. A Avan, na manga, 12,6 milhões. Lembrando que isso aí é o valor anual, né? E o total nas costas inferior, 8 milhões. A ABC Construção, do calção, são 5 milhões, mais 1,5 milhões em materiais. A TIM, 4 milhões. A MOS, que é a parte das meias, 3,5 milhões. Totalizando um valor aí de 147,1 milhões de reais. Então, galera, essas são as informações aí a respeito do uniforme do Flamengo, né? E outra informação importante é que a CBF cogita realizar Supercopa nos Estados Unidos. Então, o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Supercopa do Brasil 2022 pode ter mudança importante. A Confederação Brasileira de Futebol cogita realizar o confronto em Orlando, nos Estados Unidos, e de acordo com a informação da Rádio Itatiaia, a entidade estaria motivada por questões financeiras, visando um grande contrato fora do país, inclusive com novos patrocinadores para a competição. Contudo, ainda segundo o veículo, tanto Flamengo quanto Atlético Mineiro discordaram da ideia e preferiram manter o duelo em solo brasileiro, e dessa forma a tendência é que o jogo permaneça marcado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, assim como ocorreu nos 2 anos anteriores, nos quais, aliás, o Flamengo conquistou as taças. E vale destacar que a CBF tem contrato com o Mané Garrincha até 2024. E, a princípio, a Supercopa deve permanecer por lá nos próximos anos, né? Então, a partida que vale o primeiro título da temporada 2022 está marcada para o dia 20 de fevereiro. Apesar de não ter vencido nenhum dos campeonatos nacionais em 2021, o Flamengo garantiu vaga na Supercopa ao terminar o Brasileirão como vice-líder, já que o Atlético Mineiro também venceu a Copa do Brasil. Além do tricampeonato em jogo, o Flamengo busca a premiação de 5 milhões, entregue ao vencedor do confronto. Deste ano, o Mengão bateu o Palmeiras nos pênaltis e levou o troféu. Já em 2020, os comandados de Jorge Jesus, o Flamengo amassou o Atlético Paranaense com 3-0 no placar e conquistou pela primeira vez a Supercopa do Brasil. Mas é isso aí, nação rubro-negra! Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!